Mais um episódio do Lever Talks e hoje aqui a gente está com a nossa amiga Andréia Rajão. Só para situar, né, pessoal? Eu sou o Alisson Guimarães, sou o CEO da Lever Pro. Hoje a gente está liderando aí no Brasil as tecnologias para a área de finanças corporativas. São diversas soluções. A Andréia já está cansada de conhecer, é uma amiga minha já antiga. E a Andréia é uma super CFO, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Antes de acontecer até a Lever Pro, eu já conheci essa pessoa maravilhosa. A Andréia, ela é a CFO da Imuno BR. Ela já foi CFO, já trabalhou em vários lugares. Ela vai contar um pouquinho mais a história dela daqui um pouquinho. Mas ela tem vários pontos legais aí no histórico dela, como, por exemplo, uma das primeiras pessoas a abrir capital tokenizado, né, no Brasil. Olha que legal, a gente ouve muito capital, na abertura de capital, mas e o capital tokenizado? Até uma pergunta, o que é isso que o tanto de gente não sabe? Então, se apresente, minha amiga. Estava lá quando tudo começou, né, Alisson? Antes de tudo começar, antes de começar a Lever Pro. Bom, prazer estar aqui hoje com você. Sabe da minha admiração por você, né, e pela Lever Pro. Já sou cliente há alguns anos, já tenho uns 7 anos, né? Desde o início, né? Desde o início. Acho que hoje na Imuno BR eu estou na 4ª implantação de Lever Pro. Então, uma alegria enorme estar aqui vendo o tanto que essa casa cresceu, né? O tanto de investimento feito ao longo dos tempos, aí, ao longo dos anos, e o tanto que cresceu e hoje é uma referência e acho que um grande apoio para quem trabalha com finanças corporativas, com gestão estratégica de finanças. É um grande apoio a gente ter ferramentas como a Lever Pro para otimizar o nosso tempo, trazer performance, trazer melhores decisões, melhores análises. Bom, falar um pouco, né, do início da minha trajetória, né, se a gente estava batendo um papo antes, eu acho que eu nunca tive dúvida de iniciar a minha carreira na área de finanças, desde a época de faculdade. E logo na faculdade participei de um programa de trainee na Coopers, né, que era uma das empresas de auditoria na época no Big Six, e fui para a Coopers sem saber o que era auditoria. E a gente sabe que antes também não eram só, que hoje é a Big Four, mas antes era a Big Six. Muita gente não sabe, então houve Coopers aí, é porque ela já não existe mais, né? Conta pra gente. Eram, na época, né, a Coopers & Lybrand, Arthur Andersen, KPMG, Ernst Young, Deloitte e Price. E aqui, qual que eram aí as mais badaladas aí? Era Arthur Andersen? Arthur Andersen era, acho que na época, era a maior referência, mas, né, então acho que assim, em termos eram todas referências, empresas multinacionais, diversos setores da economia. Na época, Arthur Andersen era uma grande referência. Acho que a Price também tinha, né, que parava ali. Eu entrei em 96, logo depois, em 98, foi anunciada a fusão da Price com a Coopers no mundo todo, aí que virou PwC, mas no Brasil essa fusão não deu certo, né? não ocorreu, e a Coopers Brasil foi incorporada pela Arthur Andersen. Então isso em 98, eu fui para Arthur Andersen nessa época. E logo depois, 2001, se não me engano, foi quando houve todo o escândalo, e Arthur Andersen deixa de existir e virou Deloitte, né? Os profissionais foram para Deloitte, aí hoje a gente tem aí a Big Four. Então, ali eu já comecei a trajetória na área de finanças, uma escola enorme, eu acho que a auditoria é uma grande escola ainda. A gente era exposto a vários setores da economia, sabe, vários setores de mercado. Na época a gente auditava sem os recursos que tem hoje, né? Hoje... Antes era no papel mesmo. Era papel, nem computador a gente usava, levava notebook para campo, só alguns anos depois. Então, assim, a gente tinha que trabalhar muito análises braçais, manuais, e você precisava conhecer do negócio, conhecer de uma forma sistêmica. Não era só o número final. Então, é uma grande escola. E um movimento muito natural que acontece com essas grandes consultorias, muitas vezes a gente é convidado por um cliente para se tornar um executivo, né?
E aí eu fui, mas seguindo ainda a trajetória sempre nessa trajetória de finanças. Eu fui para a área de custos, orçamento, depois eu assumi como diretora financeira de uma empresa local, uma empresa aqui em BH, na área de seguros, onde eu fiquei 12 anos. Foram várias empresas em uma, a gente trabalhava muitas parcerias, muitos modelos de negócios com canais de distribuição, tivemos algumas joint ventures. Então, participei de vários momentos dessa empresa. Fomos sócios de grandes empresas no mercado automobilístico, principalmente. Tivemos programas com a Mitsubishi, Audi, Suzuki, mas também no varejo, com a Centauro, máquina de vendas, Ali Combustíveis. Então, foi uma trajetória grande, ali, com muito foco em finanças corporativas, gerenciamento de riscos, custos. E de lá, fui para o Hospital Veracruz, onde a gente se conheceu, né? Foi nessa transição ali que a gente se conheceu, assumindo a diretoria financeira do Hospital Veracruz num momento bastante difícil, né? Era uma empresa que vinha de um histórico familiar, sem muito foco em gestão profissional, então estava numa dificuldade financeira muito grande. E a gente, naquele movimento ali de turnaround completo, de mudar tudo, captação de recursos, sanear a dívida, trocar sistemas, processos, enfim, foi um momento bastante conturbado. E até porque a gente começa até uma história de relacionamento no Veracruz, que eu conheci a Andréia e, assim, até para falar que eu tive uma experiência grande antes dando consultoria em várias empresas, mas para mim um ponto de inflexão foi no Veracruz também. Eu tinha conhecido vários CFOs e tal, mas no Veracruz foi onde eu conheci o pessoal que eu falei assim, poxa, esse pessoal é bom de serviço, né? Conheci a André, então é uma super, né, profissional, de verdade, e eu acho que, assim, tem uma admiração muito grande, porque me ensinou muita coisa também, e eu, assim, e gente, não é só na parte técnica, é na parte de liderança, na parte comportamental. Foi muito legal, eu gosto de observar, falei, pô, mas o que ela fez ali foi legal, né? A gente sabe que tem líderes aí que os caras são porradeiros, dão porrada pra caramba, mas a Andréia é durona, ela sabe dar as porradas também, mas ela aguenta e aguenta de verdade. E eu falo que é muito legal porque a Andréia também é membro da WCFO, né? E hoje a gente vê uma ascensão mesmo das mulheres no mercado de trabalho, absurdamente. Né? Eu já ouvi aí histórias aí de que a gente sabe que antes as oportunidades para as mulheres não eram da mesma forma, né? Então, a gente brinca, né? Mas você fez você fez duas aplicações para Coopers e a primeira você nem passou e teve até uma fofoquinha aí de que eles não dão muita oportunidade para mulheres. Mas isso, gente, tem outros. A gente está falando da década de 90, né? Então a gente pode falar à vontade, não tem problema. Hoje não é mais assim, tá? Então, mas foi literalmente isso que aconteceu. Na época eu estava na faculdade e a gente falando aqui, né? Amigos em comum, né? Eu era colega do André Simão, que já esteve aqui também, seu amigo aí de longa data. Nós éramos colegas de faculdade e ele trabalhava na Coopers. E como eu, na faculdade, gostava muito das cadeiras, das matérias de finanças, custos e contábeis, ele falou, você vai estar bem em auditoria. Não tinha a menor ideia o que isso significava. Nunca ninguém sabe o tamanho do buraco. Não sabia, isso era 95. E aí ele falou, vou te inscrever no programa de trainee. Eu falei, tá bom. Aí ele me inscreveu e um tempo depois eu recebi um telegrama, né, porque era assim que as comunicações vinham das empresas, agradecendo a minha participação no programa, no processo seletivo, mas não foi dessa vez. E ok, eu comentei com o André. Eu falei, que pena, não deu certo. Ele, vou te contar por quê. Eles não contratam mulher. Eu falei, então tá bom, não tem muito que eu possa fazer então. Quando foi um ano depois, em 96, aí o programa abriu um pouco mais aqui em BH, e aí contratavam mulheres, e aí eu fui. E botou o banco e mostrou lá que tem mulheres aí que são poderosas, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente fala muito, até falando do WCFO,
que é um programa voltado para mulheres em posições estratégicas de finanças. Nós somos mais de 200 CFOs espalhadas no Brasil todo. A gente fala muito sobre essa questão da participação feminina, de abrir mais para lideranças femininas. Tem muito esse assunto em pauta, mas não necessariamente em prática. Porque aí vem a questão da oportunidade que você falou. É verdade. Então tem muito assim, temos que ter mais mulheres, precisamos ter mais inclusão, mais diversidade, mas será que isso é na prática? Porque ainda não se vê a quantidade de oportunidades como a gente gostaria. E eu acho que a gente defende muito essa abertura, essa presença feminina, não porque é mulher, não porque é um número, não é para bater uma meta, temos que ter 50%. A gente não quer ser um percentual. A gente quer estar lá, não é porque eu sou mulher, é porque eu sou competente, é porque eu tenho experiência, Legal. É porque eu posso agregar, eu quero gerar valor. E se a gente tem essas oportunidades, se essa oportunidade é de fato aberta e genuína, não é pauta, é prática, eu não tenho dúvida a capacidade que a gente tem de entregar valor, de entregar resultado, de fazer as empresas crescerem, de trazer uma liderança com um olhar diferente. Então, a minha defesa, né, acho que do WCFO é muito nesse sentido, de Legal. trazer essas oportunidades. E eu vou até falar mais aqui, até para as mulheres aí mesmo, né? Que eu ouço muito escutar hoje em dia, vejo muito empresário falando. Hoje a gente sabe que a gente tem diferenças entre gerações. Acho que a geração de hoje ela tem um comportamento um pouco diferente. Ela realmente ela avalia, ela dá um valor muito grande para a qualidade de vida. E às vezes não trabalha o tanto que o pessoal trabalhava há 30, 20 anos atrás, né? Tanto que hoje, nem você falou comigo numa conversa, né? Hoje o pessoal está voltando a contratar muitas pessoas acima de 40 e essas pessoas estão fazendo muita diferença. E eu concordo, tá, gente? A pessoa com experiência faz toda a diferença. E eu vejo um movimento, né, de que trazer mulheres para o seu negócio tem uma oportunidade dupla. Uma que você está dando oportunidade para pessoas que querem realmente. A mulher sempre quis se colocar numa posição, né, que às vezes não tinha oportunidade, como você falou. E já que outras pessoas hoje não estão querendo, é a melhor oportunidade que você tem. Então, para aproveitar isso. Então, se você é mulher, gente, abraça agora que é a hora de você... E eu tô vendo um tanto de mulher aí deixando os homens aí, no chinelo. Eu acho que tanto na questão da presença feminina, quanto no 40+, que você comentou, é uma questão de oportunidades e é uma questão de olhar diferente do mercado. Até 20 anos atrás, para esses dois públicos, era um pouco preconceito, né? As mulheres não tinham as oportunidades que têm hoje, não existiam movimentos de liderança, né, de maior presença feminina, e passou dos 40 já estava velho. Então, isso está mudando, está voltando a ter um olhar para as pessoas com mais experiência. E aí, de novo, eu volto no mesmo pensamento. É por uma questão de competência. Totalmente. Tanto o feminino, quanto o 40+, 50+, e qualquer outro tipo de inclusão, eu vou sempre defender a questão da competência, sempre defender a questão do mérito. E eu acho que a diversidade, seja ela de idade, de gênero, o que for, ela traz um olhar para as organizações que é muito rico. Então, você só ter pessoas 40+, também nunca vai ser bom, porque o jovem traz um olhar lógico. diferente, traz uma coisa de tecnologia, de inovação, de inquietude. É a conexão das gerações, né? Que é interessantíssimo você conseguir lidar com esse imediatismo do jovem, as empresas darem respostas rápidas, porque esse público que está vindo quer isso. Ansioso, né? Tem ansiedade, mas também tem que entender com a experiência de quem já fez e já viu que as coisas não são na velocidade de um clique, né? Que tem muito trabalho por trás. Legal. Andréia, pergunta boa aqui. Eu acho que muita gente, principalmente quem está iniciando carreira, fala, e é uma pergunta que eu recebo constantemente nas redes sociais.
Alisson, e aí eu faço a mesma pergunta para você. Qual que é a formação, o que eu tenho que fazer para chegar a ser um CFO? E aí eu já direciono essa pergunta da seguinte forma: Andréia, qual que foi a formação que você definiu para chegar a ser CFO? Você já planejava ser CFO e por isso que você traçou esse caminho? Ou foi assim, gente, fui dando o meu melhor e de repente virei CFO? Como é que foi essa parte aí? Conta pra gente. Bom, eu acho que a formação que eu escolhi na época em que eu me formei eram as formações mais tradicionais, né? Então, naquela época ali, década de 90, né? Eu formei em 97, era administração, economia, contábeis, algumas engenharias caminharam para o mercado financeiro também. Na própria Arthur Andersen, a gente tinha pessoas que vinham de engenharia civil, engenharia de produção e caminharam para o mercado financeiro. Hoje a gente tem uma amplitude um pouco maior, né, de outros cargos, mas não tem como fugir muito. Vão ter sempre esse viés para essas áreas de gestão, finanças, né, e correlatos, mas não dá para só focar no técnico. Eu acho que para assumir uma posição de liderança, uma posição de gestão, uma posição de C-level, você não pode se prender só no técnico. Você tem que buscar outras formações, outras especializações e outros cursos que vão ser complementares a essa trajetória financeira, que é a da visão de negócios. Eu acho Perfeito. que o CFO, que é só técnico, muito número pelo número, não entrega o que hoje as empresas precisam. Então, acho que não é nem só o CFO, tá? Qualquer profissional. Qualquer liderança. Qualquer profissional, qualquer liderança hoje tem que conhecer de negócio. Tem que pensar de forma estratégica. Tem que entender do mercado, tem que entender do público, do consumidor, tem que entender das gerações, das pessoas, tem que entender de gestão de pessoas e tem que entender de inovação e tecnologia. Então, hoje, a formação é muito ampla para você trilhar uma carreira de C-level, uma carreira de diretoria. Por isso não dá para ser de imediato, né? Isso demanda tempo. Demanda uma estrada, tempo, né? Demanda uma certa estrada, mas hoje com um diferencial maravilhoso, que hoje a gente tem muito acesso. Hoje a gente consegue fazer diversas formações, diversos cursos, de forma muito mais rápida do que fazia antigamente. E não só técnicos, mas também focados para a parte de liderança, de pessoas. Para todas essas. Agora uma pergunta boa, lá no início da sua carreira, quando você estava fazendo administração, não tinha muita coisa para, como tratar um time, tinha uma avaliação, tinha uma valorização muito grande na parte técnica, né? Acho que as empresas valorizavam muito mais a parte técnica. Isso mesmo. O curso de administração que eu fiz, ele trabalhava na minha época ali várias matérias diversas que são corporativas. Então, a gente tinha gestão de pessoas, tinha marketing, do mesmo jeito que eu estudei contábeis, economia, finanças, custos, mas tinham matérias voltadas mais para a área de pessoas, por exemplo. E eu tenho colegas que se formaram em administração e caminharam para essa área de gestão de pessoas, e marketing, comunicação, etc. Mas quando você entrava numa carreira, naquela época, sou de finanças, sou diretor financeiro, você ia mais técnico, essa parte um pouco mais soft, né, um pouco mais de relacionamento, não era tão exigido, e também, ou você fazia um curso de especialização diferente, ou também você acabava não valorizando isso tanto, porque você estava naquela carreira mais técnica. Hoje já é diferente. E como foi que você, assim, gente, eu considero a Andréia uma grande referência, né? Obviamente, tecnicamente, ela é excelente, nota 1 milhão, mas ela também tem um lado muito bacana, porque, assim, quando eu vi ela trabalhando, pessoal, eu sempre vi o time, assim, dando a vida por ela. Você é uma pessoa que você tem uma liderança por empatia também. E aí eu vou te perguntar, na sua trajetória, provavelmente, principalmente em auditoria, é muita porrada. Então, como é que você aprendeu a enxergar o que era interessante para a liderança e por que você não absorveu só a porrada e aprendeu também essa parte de trazer o time para perto de você?
Eu não acredito em desenvolver nada se você não tiver as pessoas junto com você. E auditoria era muita pressão, era deadline, eram prazos apertadíssimos, era muito conteúdo. E se você não traz o time para junto, né, naquela época, acho que foi minha grande escola realmente, você não consegue cumprir tudo que tem que ser feito. E aí não era só o time, né, o time de auditoria, era o cliente também. E muitas vezes o cliente olhava com desconfiança, né? Tá aqui para pegar erro. O auditor chegou, tá aqui para pegar coisa errada. Então, se você não consegue ganhar essa confiança, ter um relacionamento bom, você não vai evoluir, né, no prazo que você precisa e com tudo que você precisa abranger. Então, eu sempre acho que uma coisa que eu aprendi com a vida mesmo, que se você não conquista essas confianças, esse relacionamento, o trabalho fica muito mais difícil. E em toda a trajetória, eu tive oportunidade de ter equipes diversas comigo. Não só a equipe de finanças, de contabilidade, mas algumas outras. Eu já tive equipe de pessoas, eu já tive, né, a parte de gestão de pessoas comigo, eu já tive jurídico, TI. Então você acaba tendo que transitar por públicos diferentes dentro da empresa e aprender a conectar com eles. Acho que uma coisa assim importantíssima para conseguir isso é ter transparência com o time, é ter uma abertura, explicar quando um prazo é muito apertado, você vai precisar de uma dedicação diferente, explicar o motivo, por que a gente está fazendo isso e qual que é o resultado que a gente espera. Quando a gente está num momento difícil ali, uma tomada de decisão complicada, também trazer de uma forma mais transparente, mais próxima, você acaba conseguindo trazer essa confiança e as pessoas naturalmente se sentem bem de estar ali naquela equipe, né? Não tem agenda oculta, não tem coisa por trás, né? Óbvio que numa função mais executiva, mais estratégica, a gente muitas vezes tem situações que são confidenciais, você não pode trazer com toda a transparência. Mas você, até nesses momentos, você saber como colocar as pessoas participando de algo que uma hora elas vão saber, no momento certo vão saber e que elas são importantes para isso, faz com que eles se sintam parte mesmo, pertencendo àquele momento e te apoiem. Os jovens de hoje, às vezes, não enxergam, né? A gente, às vezes, tem uma tratativa com o time, etc. Gente, calma, faz desse jeito. E, às vezes, as pessoas são muito resistentes, né? Então, até contextualizando essa pergunta, o que você falaria para a Andréia de 25 anos atrás, para que ela tivesse um caminho mais leve a percorrer, para chegar no mesmo lugar que você chegou? Bom, vou mudar sua pergunta um pouquinho, tá? Pode. Porque eu não tenho como voltar na Andréia de 25 anos atrás. Mas a Andréia de 25 anos. E a Andréia, 25 anos atrás, ela não teria muito do que o mercado oferece hoje. Então, eu vou falar para quem tem 25 anos hoje. Pode, Acho pode que é ser. Melhor. Porque são momentos muito diferentes, né? Eu acho que 25 anos atrás eu gostaria de ter investido em algumas áreas de carreira, algum curso, ou, sei lá, me exposto a alguma oportunidade profissional que eu acabei não investindo. Mas quando eu olho para quem hoje está iniciando a carreira e puder falar, né, um pouco sobre essa trajetória, é um pouco do que a gente acabou de falar. Não é só técnico, não é só especialista, mas... Eu até acho que hoje o técnico, talvez ele esteja até mais fácil de você desenvolver do que essa parte de pessoas, você não acha? Você consegue aprender, né, as funções, né, a gente está falando de técnico e de finanças, mas seja ele qual for, né, acho que na área de tecnologia tem muita demanda técnica, tem muito aprendizado técnico, na área de finanças tem engenharia, etc. Mas o técnico você aprende, o comportamental você desenvolve. Então, uma dica, né, ou uma recomendação é estar sempre em desenvolvimento daquilo que vai te facilitar
o desenvolvimento da sua carreira técnica. É o apoio para a sua carreira principal. Se você vai trilhar finanças, tenha em mente que o relacionamento é importante. Você não vai conseguir fazer muita coisa, muitos projetos, se não tiver um time junto. Inovação hoje é obrigatório você estar aberto para todo tipo de inovação e não só de tecnologia. Então, existem modelos de negócios novos, existem processos novos, existem relações de consumo novas. Isso tudo é inovação. Então, esteja aberto para o que o mercado está mostrando, mesmo, né? Essas mudanças. O relacionamento pessoal, para mim, acho que é um grande ponto de apoio e desenvolvimento da minha carreira. Eu sempre gostei muito de participar de rodada de discussão, de eventos, de associações, e ali você vai formando relacionamento profissional que te ajuda e te dá, às vezes, alguns saltos na sua carreira. Muitas vezes você está numa empresa, vai implantar um projeto novo, poxa, não tenho a menor ideia de como resolver uma determinada situação. Você passa a mão no WhatsApp, manda uma pergunta num grupo, alguém já fez tal coisa, alguém conhece essa empresa, alguém conhece consultor disso aqui, sempre vem uma recomendação. E isso é relacionamento. Isso é importantíssimo cultivar, dedicar tempo para isso, inclusive. Porque isso facilita e encurta alguns caminhos no seu desenvolvimento profissional. Perfeito. E eu brinco muito com o seguinte, hoje, grande parte de quem é diretor também, obviamente, o mundo muda muito. Então, essa parte de processo, ela se altera o tempo inteiro. O tempo todo. E se você é uma empresa que cresce muito ou que tem muita mudança no seu mercado, o seu processo de hoje, às vezes, ele não vai funcionar amanhã. Então, assim, eu mesmo tenho é um desafio enorme que eu tenho aqui. Que a gente bota tudo em ordem e dobra de tamanho, meu Deus do céu, tem que corrigir tudo. E uma das coisas que eu aprendi, é uma super dica que eu adorei que você falou aqui agora, é o seguinte, eu sou muito estudioso, eu posso utilizar a IA para perguntar, inclusive a IA, ela é muito legal até para a parte estratégica. Eu boto, olha, quero aplicar vários insights. Gente, ela estrutura... Traz tudo estruturado já no ponto para você tomar decisão, para você pensar novas formas de negócio. É maravilhoso o negócio, mas uma das coisas mais legais é o seguinte, fazer um benchmark relacional mesmo. Então hoje, a gente montou uma máquina de vendas aqui, gente, eu teria demorado 10 anos mais para fazer do jeito que ficou aqui agora, se eu não tivesse conversado com várias pessoas que já tinham feito, ou tinham feito um pedacinho. Operação... Surgem novas tecnologias, novas ferramentas, novas formas de fazer o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Posso até falar uma coisa super legal? Tem uma CFO super hiper relacionada também, que uma vez ela me contou, Alisson, eu separo 10 horas da minha agenda semanal só para cultivar relacionamento. Conhece também Deus e mundo. Entendeu? Mas é o que você falou, você tem qualquer dúvida, você liga e você corta um caminho absurdo fazendo isso. E hoje em dia, muita gente tem orgulho, não quer se relacionar. A parte de relacionamento, ela para o seu caminho, né, para o seu trajeto de melhoria pessoal, ela às vezes acelera de uma forma absurda, porque existe também uma coisa que é o conhecimento tácito. Não sei se todo mundo sabe o que é conhecimento tácito, mas é o conhecimento que você não aprende em livros, não vai aprender no IA, né? Em lugar nenhum. Você só vai aprender se você estiver do lado de uma pessoa que tem esse conhecimento que ela vai passar para você, entendeu? Por exemplo, né, eu tenho um bom exemplo. Tem aquela máquina lá que está dando problema na indústria, né, e que ninguém consegue resolver aquele problema. E vai um cara lá, ele bota o ouvido do lado daquela máquina, já sei, o problema é ali, ele vai lá e arruma ali em 5 minutos. E não tem como você aprender esse efeito e essa solução simplesmente colocando ali o livro na mesa estudando. Mas isso é uma analogia, né? Isso serve para comportamento pessoal, para experiência de negócio, né? A gente tem possibilidade de acesso, né? de comunicação, né? De uma forma
muito simples, muito fácil. Então, eu estou em vários grupos, quem não está, né? Todo mundo vários grupos de WhatsApp. Já não entro mais grupo de tanto grupo. Tem vários. Mas tem alguns que são extremamente úteis e necessários para o meu dia a dia, que são grupos muito voltados para o mercado mesmo, para questões de trabalho. E é impressionante, todos os dias alguém pergunta, quem conhece a empresa tal, alguém tem um consultor especialista em tal coisa, alguém já implantou esse software, tem uma indicação de um profissional nessa área, e vem recomendação de todos os lados. Às vezes eu falo, não estou precisando disso não, mas já vou favoritar essa aqui, porque pode ser que um dia eu precise. Com certeza. Eu deixo alguns lá e falo, poxa, interessante essa pergunta, se eu precisar eu vou salvando, porque você encurta tempo. Demais. Eu acho que eu já te contei isso. Teve um grupo que eu estava, eu acho que foi o do WCFO. Alguém conhece a empresa chamada Lever Pro? Opa, eu conheço. E eu fiz uma vídeo com 3 colegas ali para falar da Lever Pro, para mostrar o sistema funcionando. Que legal, nem sabia que tinha feito a vídeo. Pois é, fiz propaganda. Ai, tá vendo, gente? Tô devendo muito aí. E, assim, foi muito interessante, porque era um grupo que eu tinha chegado há pouco tempo, muitas pessoas que eu não conhecia, e alguém conhece a Lever Pro, eu falei, poxa, que bacana, empresa que é daqui, né? Eu vi nascer literalmente, conheço e vou fazer aqui, vou me candidatar aqui, vou me prontificar a ajudá-los com essa decisão. E a gente fez ali um vídeo, batemos um papo, falando da Lever Pro e algumas outras ferramentas que a gente também eu também estava buscando para outras funções, trocamos informações, experiências. Então, assim, 1 horinha que você dedica para ajudar um colega, né, com uma solução, algo que eu estava buscando, que amanhã vai ser eu buscando referência de uma outra ferramenta, de uma outra solução. E se você tem, né, esse bom relacionamento, cultiva isso encurta muito a sua tomada de decisões ou a implantação de um projeto. Isso, para mim, assim, é algo que eu faço questão de manter e que recomendo para quem está na trajetória de carreira, seja ela qual for, invista nos relacionamentos. Que bacana. E agora falando um pouco mais de finanças. Vamos lá. Você já teve várias atuações, eu até conheci a Andréia, ela foi indicada para me ajudar num valuation, etc. Devia ter pedido um pedaço da Lever Pro, né? Não, eu faço de graça, mas me dá um pedaço. Perdeu a oportunidade. E aí, eu gosto até de fazer perguntas sobre assuntos que às vezes é uma experiência única sua e que às vezes poucas outras pessoas tiveram essa experiência. E a gente sabe o seguinte, hoje, mercado de capital, abrir um capital, fazer o IPO, o famoso IPO, é uma coisa que a gente não vê muito, não está muito na moda. Mas o que as pessoas também não sabem é que a gente tem um mercado, que é um mercado paralelo, um mercado diferente para abertura de capital, que é a abertura de capital tokenizada. Olha que interessante. Então, muita gente não ouviu falar e é super interessante. E a Andréia, ela foi uma das primeiras pessoas do Brasil a participar realmente de um processo de abertura de capital tokenizado. Olha só. Então, eu vou pedir para você contar para a gente o que é a abertura de capital tokenizado e contar para a gente como que foi essa experiência. Vamos lá. IPO depende muito de momento, né, de mercado. E realmente a gente está num momento de seca, né? Quando eu participei desse projeto, isso foi 2023, o que é essa? É uma plataforma, né, vamos chamar assim, é um balcão, né, chama B4. Aí tem vários trocadilhos, né? B4 é Bolsa de Empresas Emergentes. E o B4 vem de... Antes da B3 tem a B4, né? Então B4, B3, B4, então tem alguns trocadilhos. Legal. Ali. Até já aprendi um porquê do nome. E é uma iniciativa de alguns empreendedores que vêm do mercado de capitais, vêm do mercado financeiro e queriam criar realmente um mercado de acesso. Então a gente tem hoje
IPO tradicional, né, quando as empresas vão caminhar para um IPO tradicional, elas têm que estar num porte, elas passam por um processo que é caro, né, é um processo custoso, é um processo muito regulado, muito duro, longo, e só para grandes empresas. E o pequeno, ou ele vai buscar dinheiro em banco, ou ele vai buscar investidores, né, fundos, mas não existe um mercado realmente de acesso para você abrir o seu capital de uma empresa pequena e atrair investidores pulverizados. Então essa é a ideia, né, assim que foi criada, né, a Bifor. Na época, né, não sei como está hoje, mas na época eram empresas faturando até 300 milhões, mas o corte ali, se não me engano, era acima de 10, 15 milhões. Então, eram empresas realmente emergentes. E a proposta de ser um processo de abertura de capital regulado, é o sandbox regulatório da CVM, então ele tem toda uma questão regulatória por trás. A empresa tem que ser auditada, a empresa tem que ter uma governança mínima, tem que ter conselho, tem que ter uma série de documentos ali publicados no site. Quando você participa do processo, preenche 1 milhão de formulários, checklists, apresenta relatórios, etc. Quanto tempo demorou o processo? Uns 5 meses. Até que não foi tanto tempo, né? Essa é uma das diferenças, né? Um IPO você trabalha um período muito maior porque o regulatório é muito mais pesado. E você, por exemplo, tem que ter mais anos, mais períodos auditados do que nesse caso. Então aqui você tinha que ter 1 ano auditado, você tinha que ter o conselho constituído, você tinha que ser SA, você tinha que faturar no mínimo 10, no máximo 300, então as exigências são mais enxutas. E aí você consegue ter um processo ali, 4, 5 meses, a gente já estava pronto e a gente né, lançou, né, tem toda uma plataforma que você vê ali o histórico da empresa, mensagem da administração, pitch deck, históricos financeiros, enfim, tem todo uma estrutura de fato e você tokeniza a ação. Então existe a emissão, né, quando você compra um token. E aí isso é escriturado em um livro tokenizado. Então tem toda uma tecnologia, blockchain por trás, em que você faz tudo via plataforma. Hoje já tem corretoras, hoje já tem algumas corretoras vendendo as ações tokenizadas. Mas na época não tinha. Então foi muito pioneiro, de fato, foi muito inovador. Eu mesma não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e várias pessoas com quem eu conversava no mercado, quem nos auditou, inclusive, para poder participar do processo, não conhecia, não. Deixa eu estudar um pouquinho junto aqui com vocês para ver o que eu tenho, eu como auditor preciso trazer, né, o que eu preciso referenciar. Os advogados que trabalharam também não conheciam, então todo mundo aprendeu junto. E foi um projeto muito bacana, uma empresa pequena, na época foi a Plamev, né, uma empresa do mercado pet, que é um mercado muito em ascensão hoje em dia. A valorização dos pets é muito diferente do que era antigamente, então foi um projeto bem legal. Que maneiro. Bem legal. E aí eu já emendo uma pergunta que pode ser que se relacione a essa resposta, que é a seguinte: Andréia, nessa sua carreira inteira, que é uma carreira bem admirável, né, pessoal? Qualquer pessoa que chega a virar CFO. Qual foi o seu maior desafio nessa carreira? Até provavelmente você vai ter que pensar. Fala assim, meu Deus, porque foram alguns. Foram vários, né? Mas escolhe assim que você acha que você... Foram alguns. Eu acho que o que você teve o maior trauma. Meu Deus do céu, esse daqui foi dureza. Eu vou pegar um momento que foi na época que eu trabalhava com seguros, né, na Vertex. A gente
cresceu a empresa bastante, a gente foi crescendo, fazendo as parcerias que eu comentei. Então a gente tinha uma empresa com a Mitsubishi, a gente tinha um projeto com a Audi, a gente tinha um projeto com a Ali, e o negócio foi crescendo muito. Nós tínhamos uma representatividade no mercado de seguros muito grande, só que esse mercado virou. Em alguns segmentos desse mercado, isso lá em 2009, depois de crise do mercado financeiro, depois ali 2012, 2013, esse mercado foi mudando. A parte automobilística praticamente ficou inviável no modelo que a gente trabalhava. Então a gente tinha um ramo de atuação que representava na época 90% do nosso negócio. E ele precisava mudar, o mercado já não comportava mais, e a gente começou a desfazer dessas operações. E aí a gente literalmente desfez de um negócio que a gente criou do zero e não tinha mais como sustentar aquilo. A gente começou a vender as operações, a operação que a gente tinha com a Mitsubishi, a gente vendeu para a própria Mitsubishi, o da Ali a gente entregou para a própria Ali, e aí com isso a gente teve que enxugar a empresa, muito. E acho que o que mais me doeu nesse momento é você ver que você tinha pessoas muito boas ali e que eu tinha que abrir mão de várias pessoas muito boas porque eu já não tinha mais um negócio. E as ideias que a gente, né, ao longo de anos, desenhou, criamos do zero, começava na planilha de Excel, análise de viabilidade, até a marca, né, comunicação, marketing, tudo a gente que fez do zero. E você simplesmente ver aquilo acabar porque o mercado não comporta mais, acho que foi um desafio doloroso, né? E é o que acontece, acho que pegando um gancho aí que a gente falou um pouco de sair um pouco do técnico e ter visão de negócio, pensar estrategicamente, pensar em inovação não só tecnológica, mas de outros modelos, isso pode acontecer com qualquer empresa. A gente tem vários exemplos aí no mercado de empresas que o mercado muda ou vem um concorrente com um modelo disruptivo e aquele modelo tradicional vira pó. Então, acho que foi bem doloroso, né, ver tudo aquilo que a gente tinha construído não ter mais mercado. A gente conseguiu enxugar bastante a empresa e mudar o segmento de atuação dela, só que num outro patamar. Então, o mercado, o ramo de automóveis que representava 90% lá em 2010, 11, em 2014 representava 10%. Nossa, que mudança. A gente mudou completamente de segmento, fomos para o mercado corporativo e de benefícios, na parte de saúde principalmente. Foi aí que eu comecei a entrar para a área de saúde, então eu criei, ajudei, né, a criar a área de seguros voltados para saúde, benefícios, vidas na empresa. E a gente mudou completamente o porte, né? Para cuidar do mercado de automóveis, a gente tinha 100 e alguns colaboradores, 120. Para cuidar do mercado corporativo e saúde, que é muito mais enxuto, a gente tinha 30. Então a gente mudou completamente o porte da empresa, não dava para absorver todo mundo, abrir mão de gente boa é difícil, né? E foram várias lições aprendidas, eu acho que nessa mudança. Que maneiro. Super bacana, Andréia. E aí agora eu vou te perguntar, você é uma pessoa que realmente está sempre muito entusiasmada em fazer coisas novas, em realmente ligada à inovação, e isso é muito legal, eu sempre vejo que isso está em toda a sua carreira. E agora, essa loucura das IAs, o que você acha que é o futuro das IAs aplicadas a finanças corporativas? O que você acha que vai acontecer? Bom, o que eu acho que já está acontecendo. Já está acontecendo. Não é futuro, mas é presente, né? Totalmente presente. Eu acho que IAs, tecnologias inovadoras, disruptivas, automação inteligente, isso tudo veio para ficar e para cada vez mais acelerar, né? O que a gente viu nos últimos 2 anos foi bizarro. Bizarro. Então, o que a gente pode imaginar que vem pela frente vai ser isso aí exponencial. Acho que olhando para finanças, olhando para negócios, acho que a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar todo esse ferramental para aplicar nos negócios automações inteligentes que vão liberar processos que não agregam valor,
liberar performance de fato, trazer dados estruturados para a tomada de decisão, trazer um tempo produtivo de fato para as lideranças. Você imagina o tempo que a gente gastava, vamos pegar um exemplo, vamos pegar a M&A. O tempo que a gente gastava, e que até ainda gasta, planilhando, buscando aquele tanto de dado de uma empresa. Você está ali focado numa empresa, tem um target, para você conseguir receber todos aqueles dados, estruturar, comparar com o seu, fazer as suas projeções, análise de sensibilidade, o tempo que você gastava em planilha de Excel. E aí mudava uma variável, você tinha que sair rastreando fórmula. Hoje em dia, você consegue fazer esse tipo de análise de uma forma muito mais ágil e muito mais precisa. É isso aí. Olha para a due diligence, no processo de M&A ainda. O tempo que a gente consegue ganhar de análises da parte tributária, toda a parte jurídica, a parte contábil, trabalhista, que uma due diligence precisa olhar. Então, você traz isso para uns modelos automatizados, você traz isso para um agente de IA, consegue fazer todas essas análises de uma forma mais ágil, já trazendo alguns insights e já trazendo algumas tendências. Poxa, isso aqui não está, esse comportamento tem algo estranho, algum indício de fraude, algum indício de compliance, alguma coisa que não faz sentido. Você já consegue ter isso de uma forma muito mais preparada para você entrar num processo desse já na negociação, já nos questionamentos, já na tomada de decisão, ou até tomar a decisão de não seguir. Antigamente a gente caminhava um processo por meses para chegar à conclusão de que algo não faz sentido, não vale a pena. Hoje você consegue até ter uma decisão de não continuar muito mais rápido. E um ponto que eu questiono muito, né, a gente hoje trabalha na empresa, a gente trabalha com vários modelos que a gente está implantando, vários sistemas, automações diversas, e o tempo todo a gente fala para que tudo isso, né? Para a gente ter questões mais assertivas, para ter decisões mais assertivas, para ter menos erro, e para ter mais performance, para ter mais produtividade. E aí eu estou liberando tempo para fazer o quê? Porque só vale a pena eu implantar isso tudo, investir tudo isso, se esse tempo liberado for utilizado para algo mais estratégico. Perfeito. Então, vai acabar o que é operacional ao longo do tempo. A chamada é muito essa, é muito bacana implantar tudo isso, desde que você vá usar o tempo liberado para coisas que vão fazer o negócio crescer, que vão trazer performance. E eu digo até uma atualização, eu estou sempre estudando muito, estou sempre muito antenado aí com a IA, até porque a gente tem uma iniciativa muito forte de IA aqui na Lever Pro. Inclusive, na próxima semana a gente está lançando o beta das primeiras IA dentro da Lever Pro. Bacana. Uma semana, hein, pessoal? Que coisa. Quero testar. Rápido. Vai testar, com certeza. Mas a gente vê o seguinte, que está evoluindo tão rápido que hoje eu consigo enxergar claramente que tudo que é operacional, infelizmente e felizmente, porque infelizmente para quem não quer evoluir e ir para cargos mais estratégicos, mas felizmente para as empresas, tudo que é operacional e que toma muito tempo vai ser automatizado com IA, com certeza absoluta. Então hoje não é só um chat, tá, pessoal, que vai ser utilizado ali para tirar dúvidas, para fazer análises, mas a gente vai fazer projeções, olha, projeta, inclui mais um negócio. Análise de cenários. Análise de cenários. Análise de risco. Análise de risco. E assim, a gente está falando isso agora, gente, a gente está trazendo para a Lever Pro, mas tem muita gente fora do país, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que ele puxa, né? Ele traz a inovação, geralmente as pessoas vão atrás deles, né? Eles estão ali iniciando a inovação de forma muito agressiva. Uhum. Mas eu já vi análise de risco, você tem análise de anomalias, você vai pegar fraude de forma muito fácil. Para compliance, para risco. Para geração de reporte. Então, já com uma certeza absoluta, no futuro, os cargos que vão se manter, né, com os mais valorizados vão ser os cargos estratégicos e que exigem uma grande capacidade não só técnica, mas também de visão de negócio
e, obviamente, com essa questão pessoal, network, relacionamento e tudo mais, né? Olha que interessante, ainda no exemplo do M&A. Quando você consegue trazer esse tipo de ferramenta, de modelo de automação, para fazer grande parte dessas análises numéricas, modelagens, grande parte da due diligence, você consegue ter todo esse material de uma forma muito mais rápida. Para você entrar na negociação, que é o que realmente importa, e essa vai ser humana, vai ser ali negociação de sermos sócios ou de um comprar o outro, você consegue trazer isso para muito mais rápido, né? Você consegue fazer isso de uma forma muito mais ágil. E em operações de M&A, eu estou numa empresa que investe em outras, né? E a gente mantém sempre o sócio, então a gente é uma hold, né, que tem várias empresas abaixo, a gente se torna sócio. Um momento que eu acho que é crucial numa operação de M&A e que nem sempre tem o valor que as análises numéricas e que o valuation, e que o múltiplo, que o EBITDA tem, é de análise da cultura, do ambiente daquela empresa, dos processos de um e de outro, se eles realmente se convergem ou você vai ter que mudar completamente. Das sinergias que são realmente viáveis, tem muita superestimativa de sinergias, e quando você junta os dois processos, as duas culturas, você vê que não é bem assim. Então você consegue ter uma liberação de tempo estratégico para entrar nesses outros pontos de decisão que são cruciais e muitas vezes, a gente tem vários casos aí conhecidos no mercado de insucesso em M&A porque não teve ali um alinhamento estratégico, não teve um alinhamento cultural, não se pensou na integração pós-M&A como deveria, não se pensou na governança, não aprofundou muito na estrutura de governança pós e gasta-se muito tempo no número, na modelagem, nos múltiplos. E hoje você consegue trazer isso e liberar um tempo para poder falar estrategicamente com o seu futuro sócio ou com a empresa que você está comprando. Esse é só um exemplo. Coisas mais estratégicas mesmo. Só um exemplo. E muitas vezes antes, né, no passado, 20 anos atrás, como era tudo muito oneroso, tudo era muito tempo, análise, era uma coisa tão absurda que não sobrava tanto tempo para o relacionamento, para a parte estratégica, né? Mudou, está invertendo, o mundo está mudando totalmente, né? E aí, de novo, né, o que a gente está fazendo com esse tempo que está sendo liberado? Ele tem que ser usado para isso. Ele tem que ser usado para essas questões mais estratégicas, para discussões de negócios, de mercado. A IA consegue me dar aqui um mapa de riscos, mas e o que eu vou fazer com isso? Verdade. Como é que a gente vai trazer isso para a pauta da diretoria, do C-Level, do conselho e tomar decisões baseado, né, no que ela está trazendo? Lindo, né? Essa resposta aí foi muito bacana. Andréia, você, né, uma grande amiga, e você, como você disse anteriormente, você já está na 4ª implantação de Lever Pro. Para tudo quanto é lugar que ela vai lá e vai colocando. Queria que você contasse realmente o que você achou, que você teve de benefícios, né? Por que você continua implantando, tudo que você teve de ganho com a Lever Pro e o que você acha que a gente deveria focar, fora IA, todo mundo, mas e por que as pessoas deveriam também, às vezes, estar utilizando um sistema de inteligência e análise financeira? Bom, como a gente falou, a gente morria ali no Excel, né? E acho que é um gasto de tempo improdutivo, né? Você buscar uma base de um sistema, joga para seja o Excel, seja o que for, trabalha em cima de um monte de configurações que hoje a gente tem uma ferramenta pronta, moderna e que continua, como você bem colocou, evoluindo. Né? Já vem uma nova versão aí. E vocês pensam finanças. Eu já tive que conversar com, eu já te falei que eu faço muita propaganda da Lever Pro, mas eu já tive que conversar com algumas pessoas para explicar por que a Lever Pro e não o Power BI. E você também já teve que dar essa resposta quantas vezes, né? A pergunta é fácil. E
assim, minha primeira resposta é, eles são especialistas em finanças, em FP&A. O negócio é pensado para isso. Eu não tenho que explicar para um analista de Power BI o que é custo, o que é despesa, por que um está em cima e o outro está embaixo, o que é essa margem, o que é essa outra. E eu acho o Power BI fenomenal para uma série de outras coisas. Para análise de indicadores operacionais dos sistemas que a gente trabalha lá, é tudo no BI. Mas aqui eu tenho uma ferramenta feita para finanças, Exatamente. que entende os conceitos. Você tem pessoas aqui na Lever Pro que entendem de finanças, então entende a importância dos relatórios diversos, como é que se conecta um com o outro, as estruturas já mais prontas. E hoje, acho que vocês já estão aí conectados, integrados com a maioria dos ERPs. Eu acho que hoje só com 82 RPs no Brasil. Então, assim... eu acho que a gente é um dos maiores integradores. Se a gente não for maior... Já está integrado. Você não tem que começar do zero, parâmetros... A minha implantação agora, tudo bem que foi a quarta, né? A gente já está já tá conhecendo. A gente fez em um mês. A gente entregou o de para, era um ERP que você já tem integrado, já está pronto. E em um mês eu estava ali vendo as análises, a contabilidade fecha, eu sincronizo e está pronto. É muito diferente. Para mim é um ganho de tempo absurdo. Essa semana eu testei a Lever Pro. Será que eu que gosto muito, né, da Lever Pro, ela me ajuda muito, será que é bom assim mesmo? Eu dei um login e a senha para um médico, que é um dos nossos sócios, que em todas as nossas clínicas, a gente sempre tem um médico ali que é o responsável pela parte mais administrativa, financeira, e aí ele me pediu para mandar um balancete para ele. Eu falei, não, doutor, eu vou te mandar um login, uma senha de um sistema que você vai ver todos os dados contábeis de uma forma mais gerencial, mais amigável. Tinha acabado de criar já os logins para eles. E aí eu mandei, eu falei, me chama numa vídeo que eu te ensino como é que usa, né? Como é que você vai fazer e tal. Aí eu mandei o site, o login e a senha. Quando deu uma meia hora, ele falou, nossa, que ferramenta sensacional, nem precisa de vídeo, é super intuitivo, eu já estou usando. Eu falei, poxa, que legal, que bacana. Aí eu mandei um vídeo para ele com algumas dicas, clica aqui se precisar de alguma informação, e eles estão usando e adorando, porque realmente traz uma visão muito gerencial, muito mais amigável e encurta muito tempo. Você imagina se eu fosse mandar para ele um balancete, uma planilha, todo estruturado, ele ia ter que jogar para uma planilha. Então, acho que assim, o ponto principal é a especialidade que a Lever Pro tem na área de finanças corporativas. Então, você já tem isso, de uma certa forma, pronto no que diz respeito a conceitos. E ganho de tempo, produtividade, para a gente não perder tempo com coisa desnecessária, gastar tempo com o que é realmente importante. Pô, que legal esse feedback, viu, gente? Nem sabia, me contou pela primeira vez. Aconteceu essa semana. Que legal. Mas eu brinco, mas assim, a gente está tendo uma experiência muito gostosa, porque quanto mais a gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente dá realmente um foco em escutar o cliente, né? Então o cliente, ele que dá as dicas para onde que a gente vai direcionar o produto, e a gente não pode parar nunca de evoluir, né? Então esse ano, até como você falou, a gente tem uma nova versão que ela vai mudar completamente a usabilidade, para melhor, lógico. Vai ficando mais fácil, né? Mais amigável, mais intuitivo. E a gente vai criando cada vez, isso que é o legal, o software, até para as pessoas aí que estão querendo empreender com software, a gente tem que escutar, primeira coisa, o cliente não vai achar que você vai fazer o software inteiro e que as pessoas vão usar, que elas têm a sua cabeça. Então é realmente uma jornada, e essa jornada é muito legal porque você a cada dia vai criando mais valor. Então hoje eu até brinco que, poxa, os feedbacks positivos são a melhor experiência, sabe? Pessoas me chamam, gostaria de dar hoje, essa semana, por incrível que pareça, 2 CFOs marcaram agendas comigo só para falar o que poderia ter a mais na Lever Pro. Cara, que legal. Sensacional. Eu gostaria de dar algumas novas funcionalidades, te sugerir. Eu falei, pô, claro, tal. E posso te falar uma coisa mais legal? Todo mundo pede as mesmas coisas.
Todo mundo tem as mesmas dores. Então, mas é muito legal e é uma jornada que a cada dia, é óbvio que é um trabalho árduo, né? É uma coisa que demora tempo, não é do dia para a noite, da noite para o dia. Mas é satisfatório demais. E falando de tecnologia, não dá para parar, né? Então, quem trabalha com software é isso mesmo. Você tem que estar sempre ouvindo, sempre buscando novas funções, funcionalidades, recursos, tem jeito. porque não para. Então, é bacana saber que tem novidades vindo por aí. Muitas, né? Muitas. Legal. Vamos lá, para a gente, no final aqui do nosso podcast, eu gosto até de falar um pouco da vida pessoal, perguntar porque como que uma pessoa chega a ser CFO, né, e ela tem uma vida social. A Andréia tem, se não me engano, são 3 filhos, Andréia? 3 filhos. Gente, a Andréia, ela é tão durona, porreta. Eu lembro de um momento em que ela estava grávida, eu acho que ela estava há 2 dias de ter o bebê dela, e ela estava trabalhando e o pau estava quebrando, eu acho. E se eu não me engano, você ficou o quê? Menos de uma semana para voltar a trabalhar, não foi? Ai, vamos lá, né? Como que a gente dá conta, né? Só vivendo também. Se me perguntar como é que você fez, eu falei, não sei, a gente dá conta, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma de 20, um com quase 17 e um de 6. Então ainda tem uns espaços, né? E eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho. Então, muitas vezes eu falo isso, não, eu trabalhei até a última hora nas 3 gestações e logo depois eu estava trabalhando em casa. Na época nem existia home office, né? Se fosse hoje seria bem mais fácil, mas na época eu conseguia trabalhar ali à distância e manter o acompanhamento dos negócios e cuidar de um bebê ali recém-nascido ou dos meninos um pouco maiores. Eu acho que é lidando mesmo com o dia a dia ali, não tem uma fórmula, né? Às vezes me perguntam assim, como é que faz para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Não tem equilíbrio. Não existe equilíbrio, isso é uma utopia. E quando a gente fala em equilíbrio, as coisas vão estar, né? Os pratinhos estão aqui na mesma posição. Não tem equilíbrio. O trabalho demanda um tempo da nossa vida maior do que a vida pessoal. Quem falou isso numa notícia outro dia, falou exatamente o que você falou aqui agora. Não existe o equilíbrio entre os dois. Foi o CEO da Zoom. Ele postou, posso estar errado, tá, gente? Mas foi o CEO, eu acho que foi da Zoom. E ele falou exatamente isso. Não colei, nem sei quem não colei. Mas aí ele falou exatamente isso. Gente, não existe. Não tem equilíbrio. Você está focado em um ou você está focado em outro. Mas a gente, de uma forma ou outra, consegue levar as duas coisas. Uma hora você prioriza um pouco para cá, um pouco para cá. É gestão de tempo o tempo todo. Por mais que eu goste do que eu faço, do trabalho, nunca vai ser mais importante que a família, nunca vai ser mais importante que os filhos. Então, diversas vezes eu levei trabalho para casa, trabalhei ali até meia-noite, 1 da manhã, porque às 3 da tarde eu tive que sair para levar um menino no médico. E tudo bem, eu sou medida pela minha entrega, não pelo meu horário. Totalmente. Então, eu sempre lidei muito de uma forma tranquila de ter que trabalhar de noite, ou de madrugada, ou no final de semana, porque durante a semana eu tive que me ausentar por qualquer coisa e cuidar mais dos meninos, porque eles precisam e eles vão ser sempre essa prioridade. E na hora que vê, a Paula está com 20 anos, né? Parece que voou o tempo, o Henrique já vai fazer 17, e os meninos também entendem. Eu acho que para os filhos, ver que os pais trabalham, que eles têm uma profissão, que aquilo é importante, que aquilo inclusive traz o conforto que eles têm em casa, e que na hora que eles precisam, eu vou abrir mão disso daqui para estar com eles, que eu consigo fazer isso, consigo dedicar para eles, eles veem a importância daquilo que você faz, eles respeitam e valorizam o tempo que você está com eles, porque eles sabem que aquele tempo ali você está dedicando para eles e abrindo mão de algo que é hoje, que paga o meu salário, paga minhas contas. Então os meninos também começam a valorizar o trabalho, entender a importância disso, vendo o pai e a mãe trabalhando o tanto que a gente trabalha. Que não é pouco, né? Não é pouco. E aí fica uma última pergunta para a nossa amiga Andréia. Andréia,
Imagina que você vai olhar para aquela câmera ali do lado ali e vai falar o seguinte: tem um tanto de mulher, um tanto de profissional que está vendo você aqui agora e eles querem saber a sua dica para o trajeto até se tornar uma CFO. Bom, acho que eu vou acabar repetindo um pouco do que a gente já falou, né? Eu acho que conhecer de negócio, do seu negócio a fundo, conhecer os processos que formam. Eu vou falar da área de finanças, a gente trabalha com números, mas os números não se explicam por si. Você tem que conhecer o negócio, você tem que conhecer o processo produtivo, a operação, para poder tomar decisões, para poder explicar. Então, dedicar tempo para conhecer de fato o negócio que você está inserido, o seu mercado, a concorrência, novas tecnologias, tudo que impacta aquele negócio de uma forma mais estratégica. Naturalmente, você vai conseguir explicar os números, você vai conseguir fazer as análises mais técnicas que você precisa. Que legal. Que se eu pudesse resumir, essas seriam as melhores dicas para essa pessoa evoluir. Isso aí. Maravilhoso. Aí é o seguinte, como que faz para as pessoas te encontrarem? A Andréia adora postar nas redes sociais, ela fala muito bem, é uma pessoa das mais empáticas que eu conheço. Então fica aí, como é que o pessoal pode te encontrar? Acho que o LinkedIn é para divulgar uma forma fácil aqui. Eu acho que o LinkedIn é Andréia Rajão. Andréia sem I, Andréia Rajão. Muito bem. Acho que é o mais indicado. Minha amiga, meus parabéns aí pela sua jornada, pela sua história maravilhosa. Muito pela obrigada. Mulher de referência que você se tornou. Pela sua amizade aí, por essa parceria também de longa data, né? De longa data. E você é uma inspiração para muita gente. E não só para mulheres, tá? Porque eu já aprendi demais, me inspiro muito em várias das suas ações, de várias coisas que você passou nos nossos momentos aí de trabalho junto. Obrigado. Muito obrigada. E aí, então, pessoal, aqui a gente acaba mais um capítulo que eu adorei, foi um dos que eu mais gostei. Obrigado. E a gente vai para a próxima. Valeu!